Olá, meu irmão e minha irmã, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do livro de Gênesis. Hoje vamos abordar o capítulo 34 desse livro, mas antes vamos, como de costume, orar ao Senhor e pedir direção a Ele para que Ele nos dê compreensão e sabedoria, para que possamos aprender a sua mensagem no dia de hoje, amém? Então você pode fechar os seus olhos, pode curvar sua cabeça, fique à vontade para pedir essa direção ao Senhor para você e sua família em nome de Jesus. Senhor, nosso amado Deus e querido Pai, é no nome do Senhor Jesus que nós nos apresentamos nesse dia mais uma vez na Tua presença e nós exaltamos ao Senhor e oramos a Ti, Senhor, para que o Senhor nos dê direção e sabedoria e compreensão para que possamos entender as lições que o Senhor quer nos ensinar nesta empreitada de hoje. Que o Senhor possa nos dar um coração humilde, compreensivo, um coração entendido, meu Pai, e que o Senhor possa nos ensinar a Tua vontade. Entregamos a direção para o louvor, para a honra e para a glória do Teu santo nome, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Bom, vamos começar aqui com uma introdução para podermos dar início a esse estudo a partir do momento em que nós paramos do capítulo 33, tá? Lembrando de novo, estamos abordando o capítulo 34 do livro de Gênesis, tá? Bom, então a introdução começa assim, né? O Senhor, Ele havia ordenado a Jacó que ele retornasse para a sua terra natal. Você vai poder conferir isso lá em Gênesis 31, no versículo 13, que o Senhor dá essa orientação a Jacó, para que Jacó retorne para a sua parentela, para junto de seu pai Isaque, da sua mãe, né, e junto de seu irmão Esaú. Então a orientação do Senhor era que ele fosse para a terra natal assim que ele saísse da casa do seu tio Labão. Porém, ele, com receio de que o irmão ainda guardasse algum rancor ou algum desejo de vingança contra ele por ele ter enganado, o que ele vai fazer? O que Jacó vai fazer? Ele vai partir para um lugar chamado Sucote, que é uma das terras pertencentes ao povo cananeu. Então, com essa atitude, no estudo anterior, nós estávamos abordando de que ele demonstra uma falta de fé e confiança nas recomendações do Senhor para que ele fosse para sua terra natal, para junto de sua parentela. Então ele prefere, por receio, não ir para junto de sua parentela e vai exatamente para junto de um povo pagão, para junto de um povo que não tinha o Senhor como Deus. Bom, o Senhor, ele sabe o que ele faz. Então aqui fazendo uma análise, o Senhor, ele sabe o que ele faz porque os nossos parentes, eles podem ser difíceis de lidar. Então em muitas famílias, em muitas casas, há esse conflito entre pessoas, da mesma família. Só que na maioria dos casos é melhor nós estarmos em companhia, dos nossos familiares, em companhia dos nossos parentes, em alguns casos, claro, há casos à exceção, mas em alguns casos, ou a maioria dos casos, melhor dizendo, é melhor estar na companhia dos parentes e da família, do que você estar na companhia de pessoas estranhas que você não conhece e principalmente na companhia de seus inimigos, E Jacó, ele não vai medir as consequências da sua escolha, em vez de seguir a orientação do Senhor de estar junto com sua parentela, e quem havia orientado ele a isso era o próprio Senhor. Então se o Senhor nos orienta, ele sabe o que é o melhor. Então Jacó não mede as consequências, e isto, essa escolha dele vai custar muito caro para ele a partir desse capítulo 34 do livro de Gênesis, que vamos abordar a partir de agora, tá? Feita essa introdução. Bom, então começando aqui no versículo 1 ao versículo 4, o Jacó ele vai residir, melhor dizendo, numa cidade chamada Sucote, que fica distante dos seus parentes, E então ele leva a sua família toda para morar em Sucote, tá? Certo dia, Diná, a filha de Lia e Jacó,
ela resolveu, né, ir conhecer alguns jovens daquela região. Então, a exemplo dos jovens, se você é um jovem e vai morar numa cidade nova, você vai começar a querer fazer amizade, você vai começar a querer conhecer as pessoas daquele lugar. Então, Diná não estava fazendo nada demais, ela estava simplesmente saindo para conhecer pessoas da sua faixa etária, conhecer jovens daquela cidade, né, daquela região. Só que o filho do governador, né, esse rapaz chamado Siquém, tá, que era filho do governador que se chamava Amor, ele viu a Diná e ao ver ela, ele a agarrou e a violentou. Ou seja, na linguagem de hoje, ele viu Diná, cobiçou Diná, agarrou Diná e a estuprou. Bom, todavia, esse jovem ele se apaixonou por Diná, né? Ele violentou ela, mas a Bíblia faz um registro aqui de que ele se apaixonou por Diná e ele começou a fazer de tudo para que ela correspondesse ao seu amor, né? Inclusive falando com carinho, com ternura com ela, né? E por esse motivo ele vai até seu pai, né? Até o pai dele, não o pai dela. Ele vai até seu pai e ele vai pedir que o pai consiga Diná por esposa para ele. Tudo bem? Bom, passando então aqui agora ao versículo 5 ao versículo 6, do versículo 5 ao 6, o Jacó ficou sabendo que esse jovem chamado Siquém, que era o filho do governador de Sucote, ele havia desonrado a sua filha Diná. Mas como seus filhos eles estavam trabalhando nos campos com os rebanhos do pai, o Jacó ele decidiu guardar silêncio até que os filhos homens voltassem do trabalho. Nesse meio tempo, o governador, né, Amor, que era o pai de Siquém, do rapaz que violentara Diná, ele foi até a casa de Jacó para pedir a Jacó permissão para que Diná se casasse com Siquém, o seu filho, tá? Passando então aí ao versículo 7, do versículo 7 ao versículo 12, quando os filhos de Jacó retornaram do trabalho no campo, eles souberam tudo o que havia acontecido e eles ficaram muito indignados e muito irados com a situação. Então a ira e a indignação tomou conta do coração deles, né? É razoável, claro, imagina, né? Acontece uma coisa dessa com uma filha sua, acontece uma coisa dessa com uma mulher da tua família, você realmente fica indignado, fica irado com a situação da violência, né? Bom, na interpretação, né, dos jovens, né, dos filhos de Jacó, o filho do governador havia praticado um ato de extrema vergonha para Israel, né? Vamos lembrar que quando ele está falando que o filho do governador praticou um ato de extrema vergonha para Israel, esse Israel aqui ainda não era a nação de Israel, mas se referia a Jacó, que tivera o nome mudado para Israel. Você lembra disso, né, meu irmão, minha irmã? Deus mudou o nome de Jacó para Israel, chamado Príncipe de Deus, né? Então, quando eles falam que o ato de violência sexual contra Diná era um ato de extrema vergonha contra Israel, eles estão se referindo ao pai. Era um ato de extrema vergonha contra o pai de Diná, né? Bom, mesmo diante de tamanha indignação e ira, o governador ele tentou explicar que o seu filho estava verdadeiramente apaixonado por Diná. Então ele vai propor, né, a Jacó, né, e a sua família que entrassem num acordo com ele e com o seu povo. Neste acordo, o casamento dos filhos de Israel com o seu povo ficaria liberado. Assim também como o povo, né, desse governador poderia se casar com os descendentes de Israel. Bom, o acordo contemplava também que tudo que pertencesse a Israel passaria a pertencer ao povo de Sucote. E também tudo que pertencia ao povo de Sucote passaria a pertencer também ao povo de Israel. Aí aqui Israel aparece como nação, né? Ou seja, tudo que pertence à cidade de Sucote pertenceria ao povo, nação de Israel, tá? Bom, o governador
ainda propôs que o dote cobrado por Diná, vamos lembrar que nessa época, quando um jovem pretendia casar com uma jovem, ele tinha que pagar um dote, né, que era uma peça em ouro, algumas joias, talvez dinheiro. Ele tinha que entregar para a família um dote pela jovem que ele queria casar, né? Esse dinheiro do dote era entregue para a moça também, tá? Então o governador ele vai colocar que ele tem consciência de que o dote pago por Diná ia ser alto e poderia ser alto, mas que ele estava disposto a pagar esse dote para que Jacó e os seus filhos, né, homens, permitisse o casamento de Diná com o seu filho Siquém. Bom, quanto a essas questões que acabamos de abordar aí do versículo 7 ao versículo 12, a nota de rodapé da King James, na página 98, no número 1, para abordagem do capítulo 34, tem uma colocação bastante importante, né? Que a gente tem que estar bastante atento a isso aqui. Bom, a Bíblia, né, a King James, ela vai afirmar que o nome de Deus, ele aparece no fim do capítulo 33 desse livro de Gênesis. Só que o nome do Senhor desaparece do capítulo 34 e depois ele só vai reaparecer no início do capítulo 35. Bom, ela vai declarar, a Bíblia, King James, vai declarar que o nome de Deus ele está completamente ausente dessa sórdida página da história. Ou seja, a Bíblia King James avalia que essa página da Bíblia, ela é uma página que relata uma situação suja. Ela relata que essa página, ela relata algo baixo, algo vil, algo corrupto, né? Quer dizer, tanto por parte do estupro da Diná, quanto por parte da atitude dos filhos de Jacó. E Deus não teve participação nisso, né? O nome de Deus não é nem relatado aqui. Foi algo totalmente humano que acontece ali. Então o nome de Deus está ausente dessa página da história, segundo a nota de rodapé da King James, tá? Bom, a nota, né, a mesma nota vai também nos mostrar, né? Ela faz uma acusação, né, sobre a intenção dos cananeus, né, sobre a intenção desse povo de Sucote, que era um povo de Canaã. Bom, a intenção desse povo qual era? Era absorver todas as famílias de Israel, né? Ou seja, Sucote, o governador de Sucote, segundo a nota de rodapé da King James, queria transformar o povo de Israel em seu povo, tá? E isso, o que significa? Significa que ele aumentaria o seu domínio, ele aumentaria a força de trabalho disponível e também ele aumentaria o número de gente para se caso ele precisasse formar um exército, tá? Então, ter influência sobre pessoas significa você ter um aumento de domínio, de força de trabalho, de número de gente para a formação também de um exército. E vamos continuar vendo essa nota de rodapé, que ela é bastante interessante. E continuando aqui, ela vai dizer assim: e não somente tomar posse do povo, das famílias de Israel. O governador de Sucote também, ele queria tomar posse dos bens, né? Posse, né? Dos bens de todo aqui, posse de bens que tinham Israel. E que bens eram esses, né? Eram os bois, as ovelhas, os animais e todos os objetos de valor que Israel trazia consigo. E isso aumentaria o seu poder econômico e também tornaria Sucote uma cidade ainda mais rica, tá? Ou seja, como o aumentar de uma receita financeira, né, para o povo de Sucote. Bom, então a Bíblia começa a colocar de uma maneira espiritualmente falando, ela vai relatar, né, que a intenção desse povo cananeu era tirar proveito das bênçãos que Jacó havia recebido do Senhor. E a nota ainda vai declarar, né, as seguintes palavras, né, bem colocada como a nota diz: aqui está um perigo que Israel, e por analogia todos os crentes na história,
sofrem por parte de outros povos e pessoas. Os ímpios, aqueles que não querem, né, servir a Deus e não creem de verdade em Deus, eles só desejam tomar posse dos crentes como povo numeroso, né, como povo que pode ser usado para algum interesse de quem os domina, e também tomar posse de suas bênçãos e de seus bens que o Senhor lhe deu e lhes dá. Então, né, quando não é assim, eles fazem de tudo para destruir por hostilidade, ou seja, por rivalidade, por disputas e agressividade ao povo de Deus. Tá? Então vamos dar uma explicação aqui para você poder entender. A Bíblia King James aqui nesse caso, ela está dizendo que esse perigo, né, de apropriação do povo de Deus dos seus bens e das bênçãos que Deus lhe dá pelo povo ímpio é algo que vem acontecendo, né? Essa tentativa de apropriação é algo que vem acontecendo ao longo da história. Então você pode perceber hoje, por exemplo, vamos pegar um exemplo do dia de hoje para você entender, quando você tem uma igreja com um número considerável de membros. Rapidamente, homens, principalmente homens da política, que não têm aliança com Deus, que não querem nada com Deus, né? Eles não querem servir a Deus, não querem tornar uma nação santa para Deus, mas eles se juntam nas igrejas, muitas das vezes, né? Para quê? Para poder tirar proveito daquele número de pessoas para votação, para votos, para poderem entrar no poder, para poder se tornarem algum agente público. E dali por diante, no começo, quando eles querem os votos dessas pessoas das igrejas, eles chegam falando de Deus, de que o Senhor vai nos ajudar e de que o Senhor é conosco, mas depois que eles conseguem o cargo público que eles desejavam, que na verdade não era para servir a Deus, não era para servir ao povo, mas muitas das vezes até para somente enriquecer-se, depois eles esquecem o povo, deixa de lado, né? Existem algumas situações de algumas lideranças que vão para dentro das igrejas, muitas das vezes apenas para poder conseguir influência sobre aquele povo, tá compreendendo? Então isso é uma coisa que a nota de rodapé da King James está trazendo como acusação, que o governador de Sucote está fazendo é tentando conseguir essa grande massa de pessoas para domínio, né, para manipulação e para poder enriquecer-se mais através dessas pessoas. Está compreendendo? Então o povo de Deus precisa estar alerta com isso, para compreender quem realmente está com boas intenções de conduzi-lo a Deus. Então o povo deve se juntar, na verdade, junto de líderes que querem conduzi-los a Deus e não líderes que querem tirar proveito deles, né? A nota de rodapé está chamando atenção para isso aqui. E aí eles querem esse domínio de pessoas, e não somente disso, os ímpios eles olham para a vida do homem de Deus, da mulher de Deus, e eles vão vendo que aquela pessoa está sendo abençoada, eles estão vendo que Deus está ajudando aquela pessoa, que aquela pessoa não tem condição de conseguir as coisas que estão conseguindo, não tem condição de viverem da forma que estão vivendo. E aí o que eles começam a fazer? Eles começam a se aproximar das pessoas de Deus, mas não é porque eles querem Deus, não é porque eles querem crer em Deus, eles não querem se entregar para Jesus. Se fosse assim, as igrejas estavam lotadas de gente, não está. O que na verdade eles estão querendo, na verdade, é que a pessoa de Deus ore por eles e Deus dê carro para eles, dê casa para eles, dê bênçãos que eles estão vendo na mão do povo de Deus. Se aproveitar, se aproximar do povo de Deus para se aproveitar, se aproximar do povo de Deus para poder usufruir das bênçãos que Deus está colocando dentro de casa, da boa comida que o povo de Deus está comendo, da boa moradia que o povo de Deus está tendo. Tá compreendendo? Então, meu irmão, minha irmã, você pode ver que você, quando chegou na igreja, talvez a tua vida estava toda virada porque você não tinha Jesus, você não tinha Deus, né? Claro, Deus, o Senhor não tem a intenção de, digamos assim, a maior intenção do Senhor não é prosperar as pessoas, a maior intenção do Senhor é, na verdade, salvar as almas. Só que dentro desse salvamento das almas das pessoas, tá também essa bênção, né, material que acompanha os filhos de Deus, porque o Senhor, ele vai dar conforto aos filhos de Deus para que esses filhos possam ter tranquilidade para ganhar cada vez mais almas. Claro, chega um período na vida que tem uma tribulação, chega um período no momento que tem uma tempestade, que tem uma perseguição, né? E às vezes é uma grande perseguição em que o povo acaba ficando praticamente miserável, mas o povo de Deus nunca fica desamparado. Ele pode ficar
sem emprego, sem isso, sem aquilo, mas ele está sempre dando um jeito e Deus está sempre abençoando ele nas coisas que ele faz. A mão dele é abençoada. O que ele faz no tocante a qualquer coisa que ele faz para a vida dele profissional e familiar é uma bênção. E aí esses povos que não querem nada com Jesus, que não querem nada com Deus, essas pessoas que não querem nada com Deus, o que elas fazem? Se aproxima do homem de Deus, da mulher de Deus, que muitas vezes caem como patinho, e aí eles ficam falando para orar, mas por quê? Porque eles não querem Jesus. A situação deles poderia mudar se eles se entregassem para Jesus, mas não. Se você fala, não, vamos na igreja comigo então amanhã, eles falam, não tenho tempo, não posso, não vou poder, mas ora por mim. Mas pede ao seu Deus para me dar isso, para me dar aquilo. Então é isso que a nota de rodapé da King James ela está elucidando para nós, que na verdade esses povos ímpios, esses povos incrédulos estão querendo se apropriar do número de povo de Deus, estão querendo se apropriar do povo de Deus e das bênçãos e dos bens que o Senhor coloca na mão do povo de Deus. E a nota de rodapé ela vai continuar dizendo o seguinte, né? Ela vai dizer que existem duas ameaças particulares que acontecem constantemente contra o povo de Deus em toda a história, e pode ser presenciado em toda a história de Israel. Israel é o exemplo dessas questões que acontecem historicamente até hoje com a própria igreja de Deus. Ou seja, quais são essas duas ameaças? São a apropriação de seu povo e bens, e também a sua total destruição. Além, muitas das vezes, por exemplo, a nota de rodapé que está dizendo que quando eles não conseguem se apropriar do povo e não conseguem se apropriar dos bens e das bênçãos, o que começa a acontecer? Começa a acontecer um sentimento de hostilidade contra o povo de Deus. E o que é sentimento de hostilidade? É exatamente quando começam a fazer rivalidade e disputas contra o povo de Deus, ou quando eles começam a ser agressivos. E aí, quando não conseguem dominar o povo para manipulá-lo ou tirar deles a bênção e os bens, eles querem destruir o povo de Deus. Então a nota de rodapé para essa parte em que fala da aliança que Sucote queria fazer com o povo de Israel, ela vai apontar essa acusação de que Sucote está, na verdade, com outra intenção, tá? E nós vamos ver isso nos versículos à frente, tudo bem? Então vamos aqui, continuando aqui, versículo 13 ao versículo 24, desse Gênesis 34. Bom, por vingança, os filhos de Jacó começaram a usar de mentira pelo fato de Siquém, filho do governador, ter desonrado Diná, sua irmã. Bom, aqui os filhos de Jacó começam a caminhar pelo um caminho que Jacó já caminhou, né? E caminha ainda em alguma situação. Eles começam a mentir, né? Então Deus se ausenta dessa questão porque Deus não compactua com esses tipos de coisas, tá? Deus ele se ausenta desse capítulo 34, o nome dele não aparece. Ele está aqui presente, ele está vendo tudo, mas o nome dele não aparece envolvido nessa trama, porque começa a acontecer coisas aqui humanas, tá? Então os filhos de Jacó, por estarem muito chateados com o estupro de Diná, né, pelo filho do governador Siquém, né, eles vão começar a tramar uma mentira, tá? Então eles disseram que eles não poderiam entregar sua irmã para se casar com um homem incircunciso, ou seja, com um homem que não havia feito circuncisão, pois isto entre os filhos de Israel era uma grande desonra. Bom, e eles disseram que eles só dariam o consentimento para esse casamento acontecer caso todos os homens, né, ou seja, quando fala todos os homens aqui está falando dos machos, caso todos os homens, né, de Sucote fossem circuncidados. Então eles vão dizer, olha, a gente não pode deixar esse casamento acontecer porque isso aí é uma desonra para o nosso povo, a não ser que vocês circundem, né? Ou seja, faça cortar o prepúcio ou faça a cirurgia de fimose em todos os homens da cidade. Aí, nesse caso, a gente vai permitir que haja esse casamento. Bom, dessa forma, né, Israel e Sucote se tornariam, Sucote, melhor dizendo, né? Dessa forma, Israel e Sucote, a cidade de Sucote, se tornaria um só povo.
Do contrário, caso Sucote não aceitasse essa proposta, eles tomariam Diná e iam partir dali. Claro, isso aí não seria bom para o coração do Siquém, que estava apaixonado pela Diná. Imagina se Jacó pega a menina, né, os filhos lá pegam a menina e a família se muda, ele não ia mais ver a Diná, né, ele estava apaixonado, tá? Então eles colocam essa proposta: a gente não pode deixar porque é desonra para o nosso povo. Se vocês circuncidarem todos os homens da cidade, a gente permite o casamento, né? E aí vocês podem casar e nós vamos nos tornar um só povo, tá? Bom, então, né, essa proposta vai agradar ao governador e ao seu filho Siquém, tá? Então, o jovem Siquém, né, por estar muito apaixonado por Diná, né, aí você vê que a paixão cega as pessoas, né? O Siquém, por estar muito apaixonado por Diná, ele não demorou em ser circuncidado. Ele foi logo Senhor, não, eu quero, porque eu quero casar com ela, e foi sendo circuncidado, tá? Bom, e ele era, né, uma das pessoas mais consideradas da sua família. Bom, mais tarde o governador e seu filho Siquém, eles foram até a porta da cidade e anunciaram um acordo proposto para todos os homens de Sucote, tá? Então eles vão lá na porta da cidade e eles vão avisar para os homens sobre o acordo que eles fizeram. Vamos lembrar que nesse tempo, né, as questões jurídicas elas eram resolvidas e anunciadas na porta da cidade. Toda vez que tinha uma nova lei, toda vez que tinha uma discussão importante política a se tomar, os homens iam para a porta da cidade. Vamos lembrar daquele exemplo de Ló, que julgava o povo à porta da cidade, né? Quem está acompanhando aí os estudos de Gênesis vai lembrar dessa passagem. Bom, ao final, ele acrescenta, né, quando ele está falando com os homens de Sucote sobre o acordo, né, de que o povo de Israel, né, os descendentes de Israel, junto com o povo de Sucote, se tornaria apenas um povo. Então, ao final de muitas falas que ele coloca sobre esse acordo, ele vai acrescentar a intenção que foi apontada pela Bíblia King James, né, no que se refere à apropriação de Israel por Sucote. Então, nessa hora que ele está falando com os homens sobre o acordo, vai aparecer a intenção que a Bíblia King James estava nos alertando sobre a apropriação do povo de Israel por Sucote, dos seus bens e das bênçãos. Então o rei ele vai dizer assim, né? O governador, né? Amor, ele vai dizer assim: compreendei que todos os seus rebanhos, todos os seus outros animais e todos os seus bens passarão a ser nossos. Preste atenção nisso que o governador está falando para o seu povo, que se esse acordo acontecer, todos os bens de Israel, todos os outros animais, todos os rebanhos passarão a pertencer a Sucote. Isso você pode ler no versículo 33, tá? Desse capítulo 34 de Gênesis. Bom, assim que ouviram a essas declarações, o governador e seu filho Siquém foram prontamente atendidos pela população de Siquém, ou melhor, pela população de Sucote, né? E todos os homens daquela cidade foram circuncidados naquele mesmo dia, tá? Bom, tem aqui uma nota aqui a colocar. A rodapé ela não vai declarar, tá, isto que eu estou a comentar, mas poderíamos fazer uma interpretação de que ao fazer um povo praticar um costume pelo qual não estava acostumado, nem sequer eles sabiam do que se tratava, porque a circuncisão, o sentido dela é a marca de Deus naqueles que pertencem a Deus. O povo de Sucote nem sabia do que se tratava a circuncisão, foi aceitando o acordo. Então, ao fazer esse povo aceitar a circuncisão, Israel ele vai impor o seu domínio sobre Sucote, pois ele é capaz de influenciar, mas não de ser influenciado. Então preste atenção no que está sendo falado aqui nessa nota, tá? Temos uma interpretação aqui que quando alguém conduz o outro a fazer algo que não está acostumado, então essa pessoa que conduz o outro a fazer algo que não está acostumado é um influenciador.
Então esse influenciador, né, ele levando você a fazer algo que você nem sabe o sentido do que é e vai fazendo sem saber do que se trata, né? Essa pessoa, na verdade, ela influencia você. Então Israel aqui, na verdade, Sucote está pensando que ele está influenciando Israel, mas é Israel que está influenciando, porque eles aceitam fazer o acordo da circuncisão sem saber do que se trata. Isso muitas vezes acontece com pessoas de igreja também, gente, né? Por quê? Porque muitas vezes você vê uma prática de alguma igreja, né? Você vê as pessoas pulando, vê as pessoas rodando, vê as pessoas fazendo tal coisa, você não sabe do que se trata, você não sabe o que significa aquilo, você não tem conhecimento profundo sobre essas práticas e você vai acabar imitando, fazendo aquilo. Na verdade, você está sendo influenciado, você não é influenciador, você está sendo influenciado. Até para mim poder assumir uma prática, eu preciso compreender sobre ela, eu preciso entender do que se trata aquilo. Eu preciso, por exemplo, se falarem para mim que algo é de Deus, eu preciso buscar a base bíblica para que eu tenha certeza de que aquela prática verdadeiramente é uma prática de Deus. Se não houver base bíblica, para mim não é de Deus. Tá compreendendo? Por quê? Porque a base bíblica vai me trazer segurança de que aquilo que eu estou praticando verdadeiramente é algo que o Senhor se agrada. Agora, se eu saio fazendo uma coisa que eu não sei do que se trata e eu vou fazendo aquilo sem saber, então, na verdade, eu sou influenciado por qualquer vento de doutrina que vem, como Paulo falou na carta dele. Eu não posso ser levado por qualquer vento de doutrina. Eu preciso questionar as práticas, né? E somente fazê-las, né, se a base bíblica me mostra que verdadeiramente é aquilo. E vamos lembrar que, falando de base bíblica, eu preciso fazer uma separação entre antiga aliança e nova aliança. O que nós somos o povo da dispensação da graça. Eu preciso saber, né, claro, eu leio a Bíblia e considero tudo que o Antigo Testamento me fala, mas eu preciso saber a simbologia daquilo no Novo Testamento. É isso que nós estamos fazendo aqui nesse estudo de Gênesis. Então você precisa voltar, olhar no Antigo Testamento e vir no Novo Testamento para poder entender qual é o significado simbólico daquilo, para que você possa praticar de acordo com a graça, com a aliança, com a nova aliança estabelecida no sangue de Jesus, né? Então você precisa compreender bem o que está fazendo. O povo de Sucote aqui, ele está fazendo uma prática que ele nem entende do que se trata. Aquilo é uma aliança com Deus, eles não sabem do que se trata. Só que os filhos de Jacó levam eles a fazer essa prática com outra intenção. Os filhos de Jacó sabem que, na verdade, aquele povo não está fazendo aliança nenhuma com Deus. Eles sabem disso, por isso que estão usando de mentira. Porque se eles, na verdade, estivessem usando de verdade, eles falariam para aquele povo que aquela circuncisão, aquele ritual, simbolizava um aceitar Deus como Deus das suas vidas. A circuncisão nesse momento aqui, ela acontece praticamente como um batismo. É como aquela pessoa que você vira para ele e fala: o batismo é aceitar Jesus como Senhor e passar a andar na presença de Deus, né? E se a pessoa se batiza sem saber o que é, ela acaba cometendo um equívoco, né? Porque não sabe o significado daquilo. Amém? Então, só para vocês poderem compreender o que está acontecendo aqui. Na verdade, Sucote acredita que está influenciando Israel, mas na verdade ele está sendo influenciado. Essas passagens aqui tem muito teor político nessa questão. Por isso que nós estamos falando que ela é humana. Tem muito teor político aqui nas questões que estamos falando. Passando então ao versículo 25 ao versículo 29, né, do versículo 25 ao 29, passaram-se 3 dias e os homens de Sucote ainda estavam se recuperando da cirurgia de circuncisão, ou seja, da tirada da fimose. Estavam se recuperando ainda dessa cirurgia, ou seja, eles ainda estavam debilitados e também estavam distraídos com a dor, distraídos com a recuperação dessa cirurgia. Então, você vê que, né, não é uma cirurgia fácil, eles estavam ali debilitados, todos os homens. Então, 2 filhos de Jacó, Levi e Simeão, que eram irmãos diretos de Diná, ou seja, eram irmãos dela porque eram filhos da mesma mãe, filhos de Lia, tomaram suas espadas junto com seus homens e atacaram a cidade desprevenida e mataram todos os homens que nela habitavam. Mataram também o governador Amor e o seu filho Siquém,
que violentara a Diná. Os demais filhos de Jacó vieram, viram os corpos e saquearam toda a cidade. Pegaram para si animais, objetos de valor e levaram mulheres e crianças, né, com eles. Quer dizer, então, fazer aqueles homens circuncidarem para os filhos de Jacó que estavam usando de mentira, não era fazê-los ter uma aliança com Deus, mas fazê-los entrar num estado de debilidade, né, para que facilmente conseguisse os dominar, se vingar, né, do estupro sofrido, né, por Diná, né? Diná sofreu o estupro, e com isso também eles saquearem a cidade como forma de vingança e também como forma de se apropriarem do dote pela vergonha que a irmã passou. Então tomaram animais, tomaram objetos de valor da cidade, mataram todos os homens da cidade e capturaram as mulheres e as crianças também, né? Aí a Bíblia não diz o que vai ser feito com as mulheres e crianças ainda. Nós vamos ver isso nos próximos no próximo capítulo, né? E passando aí para os últimos versículos, do versículo 30 ao 31, Jacó, quando soube, né, do que acontecera, da artimanha ou da armadilha dos seus filhos, ele repreendeu severamente a Levi e a Simeão, dizendo que eles arruinaram a sua vida, tornando-o odioso aos olhos dos povos da região de Canaã e de seus aliados ferezeus. Então ele falou: olha, vocês me tornaram odiosos diante desse povo, o que vocês fizeram? Né? Agora Canaã e os aliados deles, que são os ferezeus, vão me odiar. Bom, Jacó vai alertar os seus filhos, né, que eles eram poucos, ou seja, Jacó falou: nós somos poucos, e eles se reunirem forças e nos atacarem, nós vamos ser exterminados. Tá? Então ele alerta os filhos: olha, eles vão se juntar, vão juntar forças contra nós e nós vamos ser exterminados. Diante dessa repreensão, os filhos de Jacó responderam se era certo então alguém tratar a sua irmã como uma prostituta qualquer. E assim termina esse capítulo 34 do livro de Gênesis. Bom, então passamos agora às lições desse capítulo 34, tá? Vamos ver quais são os ensinamentos que fica para cada um de nós, né, pensarmos e refletirmos, né? Bom, devemos sempre seguir o caminho indicado pelo Senhor, é a primeira lição. Muitas vezes ele não nos permite situações ou coisas que, aos nossos olhos, seriam boas e proveitosas a nós. Mas o Senhor sabe das armadilhas que estão armadas pelo inimigo, o inimigo diabo. Então há sempre uma armadilha armada pelo diabo, tá, gente? Bom, basta um descuido, uma falta de vigilância e lá estamos enredados pelas tramas diabólicas. Vamos considerar então os seguintes versículos. Bom, então em Provérbios capítulo 14, versículo 12, nós lemos assim: há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções da vida, mas ao final conduzem à morte. Presta atenção, meu irmão, minha irmã, Provérbios 14, 12. Há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções da vida, mas ao final conduzem à morte. Então, tem caminhos que a gente acha que vai ser bom, que vai ser o melhor, só que eles vão nos conduzir para a dor, para o sofrimento, para a morte. E às vezes morte física de verdade. Às vezes a morte é espiritual, mas muitas vezes muitos foram por caminhos que não eram bons, achando que eram as melhores opções da vida e acabaram perdendo a própria vida, né? Então, o próximo é em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, é um alerta para nós. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Repetindo, sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Então precisamos estar alerta, meu irmão, minha irmã, precisamos estar alerta sobre o caminho que o Senhor nos indica
pode nos ser trabalhoso, mas é o melhor caminho. A segunda lição, né, e também é a última, né, porque duas lições ficam nesse capítulo que são mais importantes. Deus, ele não gosta de mentira, ou da mentira, e também não gosta de gente mentirosa. O Senhor estava formando um povo para ser o seu povo. Portanto, assim como ele é justo e reto, ele pretende que seus filhos sejam também. O Senhor não aprovava o ajuntamento matrimonial do seu povo com povos pagãos, ou seja, com povos ímpios. Mas nada justifica a violência dos filhos de Jacó, uma vez que eles fiaram sua palavra ao povo de Sucote. Então, eles prometem algo ao povo de Sucote, mas eles traem o povo de Sucote, pegam as pessoas desprevenidas para matar elas. Então, isso não justifica, né, o fato do Senhor não aprovar um matrimônio, né, com povos pagãos, não justifica a violência dos filhos de Jacó. O Senhor vem alertando ao longo da história para que seu povo não prometa nada daquilo que não possa cumprir. Amém, meu irmão, minha irmã? Seja por incapacidade de fazê-lo, seja por má vontade, nunca devemos prometer nada, porque se fizer a promessa e não cumprir, estará pecando. E fazer a promessa é tipo dizer, não, pode deixar que eu vou fazer. Isso é fazer promessa também. Né? De repente a pessoa fala, pode deixar que eu vou fazer, tá? E ela não faz, na verdade também ela prometeu e não está fazendo. Tem gente que pensa que fazer a promessa é só dizer, eu prometo. Não é. Se você disser que vai fazer algo e não fizer, você prometeu. Tá compreendendo, meu irmão, minha irmã? Então, devemos ter cuidado na hora de dizer que vamos fazer alguma coisa, tá? Então nós temos que dizer, não vou fazer ou vou fazer. Entendeu como é que é? Bom, porque se fizer a promessa e você não cumprir, ou se você fiar sua palavra e não cumprir o que está falando, você vai estar pecando, tá? Claro, a negligência em fazer algo para Deus ou para os homens, isso terá uma consequência, tá? Que pode ser boa ou ruim, dependendo da semente que se plantou. Então, se eu deixar de fazer algo para Deus ou deixar de fazer algo para os homens que é justo, isso vai ter uma consequência. Se eu deixar de fazer algo que não era bom fazer para os homens, tá? O homem quer que eu faça algo que não seja certo, também vai ter uma consequência. Se eu praticar o que é justo, não fazendo algo para ele, eu vou ser, né? Eu vou receber uma recompensa boa. Agora, se eu tinha que fazer algo de bom para ele e não faço, eu vou receber uma recompensa má. Então, a negligência, né? Tanto a negligência como o fazer alguma coisa, sempre vai ter uma consequência de acordo com a semente que se planta. Porém, o que deve ficar claro para o povo de Deus é que se deve honrar a palavra que empenhou. Então, o que é mais importante aqui para nós é isso aqui. Nós devemos honrar a nossa palavra, tá? Então, seja ela sim ou não. Se eu disse não, devo honrar essa palavra que eu disse não. Se eu digo sim, devo honrar essa palavra que eu disse sim. Então, vamos considerar aqui, por exemplo, o caso de Josué, né? Vamos passar um versículo aqui de um livro que ainda não lemos, mas é um caso importante que tem na Bíblia. Vamos falar aqui do caso de Josué, né? Quando ele liderava ali o povo de Israel, né? E ele fez uma aliança com os gibeonitas, né? Que era um povo de Canaã, né? Que acabou enganando ele, né? Enganou ele lá, fez uma artimanha, enganou ele, mas ele acabou prometendo algo para esse povo, tá? Então, lá em Josué capítulo 9, versículo 18 ao 19, tá escrito assim, era o povo de Josué, tá? Ele vai dizer assim, todavia não os atacaram, porquanto os líderes da comunidade lhes havia feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém, toda a congregação israelita queixou-se contra os seus líderes. Então os principais de Israel ponderaram, dizendo de toda a comunidade, nós lhe fizemos, ou nós lhe juramos por Yahvé, Deus de Israel, e portanto não temos como descumprir a palavra empenhada e tocar neles. Então Josué, o povo reclama por que Josué não destruiu aquele povo, porque ele não fez guerra contra aquele povo, e ele vai dizer, a gente não pode fazer isso.
A gente jurou em nome do Senhor que nós não íamos tocar nesse povo. Então agora nós empenhamos nossa palavra e nós não vamos tocar nele. Bom, aqui o líder Josué, ele vai agir com sensatez, com sabedoria, também com fidelidade, com lealdade, cumprindo a palavra que ele empenhara àquele povo. Tá? Então nós devemos também agir assim. Se nós dissermos que vamos fazer algo, devemos fazer. Se dissermos que não vamos fazer, não devemos fazer. Tudo bem? E aqui mais 2 versículos que embasa isso que está sendo falado sobre a palavra empenhada deve ser cumprida. Eclesiastes 5, capítulo 4, Eclesiastes capítulo 5, versículo 4 ao 5, vai dizer assim: quando fizeres algum voto ou promessa, cumpre-os sem demora, pois somente os tolos desagradam a Deus. Cumpra, pois, a tua palavra. Portanto, é melhor não comprometer do que fazer um voto e não cumprir a palavra empenhada. Algumas versões falam quando você fizer algum voto a Deus, mas a versão da King James coloca isso bem claro. Não é só voto a Deus, é voto aos homens também. Tá? É qualquer promessa que você faça. Vou ler de novo o versículo para você entender. Quando fizeres algum voto ou promessa, cumpre-os sem demora, pois somente os tolos desagradam a Deus. Quem não cumpre a palavra que empenha, desagrada a Deus. Aí ele fala: cumpre, pois, a tua palavra. Portanto, é melhor não prometer do que fazer um voto e não cumprir a palavra empenhada. Está em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4 ao 5. E por último, Provérbios 20, versículo 25, vai dizer assim: cuidado, é uma cilada consagrar algo como santo mediante uma declaração irrefletida e só mais tarde pensar em todas as consequências do voto feito. Então presta atenção aqui de novo, hein? Provérbios capítulo 20, versículo 25 diz: cuidado, é uma cilada consagrar algo como santo mediante uma declaração irrefletida e só pensar mais tarde em todas as consequências do voto feito. Ou seja, é precipitado. Tem gente que qualquer coisa que vê fala amém. Tem gente que qualquer coisa que vê, é santo, não é de Deus, não, isso é de Deus. Ela é precipitada, ela não reflete, ela não pensa, ela não analisa, ela não busca a base bíblica para saber se aquilo realmente é santo, para saber se aquilo realmente é de Deus, para saber se aquela atitude é de Deus de verdade, para saber se aquela atitude daquela pessoa é uma atitude humana ou uma atitude verdadeiramente de Deus. Ela não reflete, ela só diz amém como cordeiro, ela apenas dá aval dizendo é santo, pode fazer, mas ela não reflete. Então Deus aqui nesse provérbio está dizendo o seguinte, o Deus através do Salomão que escreveu o provérbio, ele está dizendo: toma cuidado, você consagrar alguma coisa como santo, dizer que aquilo é certo, é santo, sem pensar, sem refletir, e só mais tarde você ficar pensando na consequência daquilo que você aprovou, daquilo que você disse que era perfeito, que era santo, isso não é certo. Ele vai dizer que isso aí é uma tolice, como disse o Eclesiastes. Amém, meu irmão, minha irmã? Eu espero que essas lições fiquem gravadas no nosso coração e que possamos pensar em todas as atitudes que tomamos. Elas devem ser pensadas, elas devem ser refletidas, elas devem ser muito bem calculadas para que possamos tomar boas atitudes na nossa vida. Não devemos mentir, devemos colocar a nossa palavra e cumprir aquilo que nós estamos falando. E também ouvir a orientação do Senhor que nos indica o melhor caminho e não seguir por caminhos que o nosso coração enganoso quer nos levar. Amém? Então vamos agradecer ao Senhor por esse discipulado de hoje e vamos dar o encerramento a esse estudo maravilhoso. Senhor nosso Deus e amado Pai,
No nome do Senhor Jesus, Senhor, nós agradecemos a Ti por todo o ensinamento de hoje. Mais uma vez o Senhor nos mostra toda a Tua sabedoria, toda a Tua compreensão, meu Pai, todo o Teu ensinamento como um grande mestre, como um grande Senhor. Fazemos isso para a glória, para o louvor do santo nome do Senhor, meu Pai. Muito obrigado por cuidar da nossa alma, por cuidar da nossa vida, por cuidar de cada um de nós. Senhor, que possamos ouvir atentamente a Tua voz. Tua palavra diz que as Tuas ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Meu Pai, então que possamos ouvir Tua voz e olhar para o caminho que o Senhor nos indica, e não irmos para os caminhos que achamos que o nosso coração tem razão, mas irmos para o caminho aonde o Senhor nos conduz. Também que possamos ter discernimento para entender que não podemos empenhar a nossa palavra sem antes refletir todas as consequências do nosso ato. Que possamos, ao colocar nossa palavra diante do Senhor e diante dos homens, dos nossos irmãos e irmãs, meu Pai, que essa pessoa também que me ouve, ao colocar sua palavra, colocar a palavra dela empenhada, que ela possa cumprir aquilo que ela está empenhando e prometendo. Nós louvamos o Teu nome e agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Abençoa cada família, Senhor, abençoa cada criança, abençoa cada adulto, cada jovem, cada adolescente que está estudando atentamente conosco. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado pela tua presença aqui e que Deus abençoe você ricamente em nome do Senhor Jesus. Amém.